Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia e eu tô aqui hoje para dar continuidade no assunto da semana. Ontem falamos um pouquinho sobre os carboidratos. Você que ainda não assistiu o vídeo de ontem, corre lá no Instagram, na página do Face e assiste, porque um vídeo complementa o outro, tá bom? E hoje o assunto é proteína e amanhã vamos falar sobre os lipídios, as gorduras. E sábado, para fechar a semana, fibras alimentares, tá bom? E fiquem ligados que no final de semana eu vou divulgar qual será o assunto da semana que vem. Lembrando que a partir da semana que vem teremos vídeos às terças e às quintas, tá bom? Então vamos lá para o que importa, proteínas. Bom, gente, proteínas, elas têm diferentes estruturas, tá bom? Por que diferentes estruturas? Porque ela tem diferentes funções, ela está em diferentes locais do nosso organismo, porque ela é essencial para o nosso organismo. Então, ela precisa ter uma estrutura compatível com aquela função e com aquele local que ela está presente, tá bom? Então, por isso ela tem estrutura de queratina, de colágeno, de albumina, de miosina, tá bom? E quais são essas funções da proteína? Bom, gente, a proteína é essencial. Ela está presente até no nosso DNA, para vocês terem ideia. Então, ela tem função estrutural, enzimática, hormonal, de contração lá nos músculos. Além disso, ela tem também função de transporte, tá bom? Então, para a gente falar de proteína, a gente também precisa falar de aminoácidos. Júlio, o que são aminoácidos? Bom, são unidades básicas estruturais da proteína. O que significa isso? Que a proteína ela é formada por aminoácidos, tá bom? E aminoácidos, gente, temos 20 aminoácidos, mas dentre esses 20, 6 deles são essenciais, tá bom? O que são aminoácidos essenciais? Bom, nosso corpo ele não produz esses 6 aminoácidos, ou seja, é essencial que a gente tenha esses aminoácidos na nossa dieta. Por quê? Se nosso corpo não produz, como que a gente vai conseguir esses aminoácidos? Não tem outra forma a não ser a alimentação, né, gente? Então, eles são essenciais que sejam inclusos na nossa dieta, que a gente consuma eles, porque a deficiência desses aminoácidos pode trazer aí uma redução na taxa de crescimento do nosso organismo, pode trazer aí uma deficiência também, ou uma diminuição, na verdade, nas funções vitais do nosso organismo, tá bom? Então, eles são muito importantes, tá bom? Vamos lá. Como eu vou liberar esses aminoácidos pro meu organismo, Júlia? Tá bom, a proteína é formada pelos aminoácidos, mas e aí, como que libera esses aminoácidos, sendo que eu ingiro, na verdade, na forma de proteína? Bom, gente, fiquem ligados aí. Aminoácidos, ele vai ser liberado no seu organismo depois que a proteína sofrer digestão, tá bom? E como que acontece a digestão da proteína? Bom, o carboidrato e o lipídio começa a digestão aqui na boca, tá? O lipídio pela lipase lingual e o carboidrato pela amilase salivar, tá? Então, a digestão inicia na boca, diferente da proteína. A proteína, ela ocorre só uma digestão mecânica, que é a mastigação, a quebra em menores pedaços, mas a digestão dela em si inicia lá no estômago, tá bom? Lá no estômago a gente tem o ácido clorídrico, que vai fazer a desnaturação dessa proteína para essa proteína vir e ter a ação da pepsina, que vai iniciar a digestão dessa proteína, que é um longo processo, tá bom? Que não vem a caso a gente explicar tudo aqui passo a passo, mas vocês precisam saber isso, tá? Por quê? Pra liberar, então, esses aminoácidos pro nosso organismo, tá bom? Gente, como a gente falou ontem, lembram que o carboidrato a cada 1 grama tem 4 calorias? Pois é, a proteína também, tá bom? Lembrando que a porção da proteína é diferente do carboidrato, a caloria da porção da proteína é diferente do carboidrato, para você saber o que é a porção, quantas calorias é a porção de cada grupo alimentar, corre lá no vídeo da segunda-feira que a gente falou sobre isso, tá bom? E, gente, proteína, será que só tem em carne e ovo? Não, tá, gente? Proteína, ela tem no leite, na carne, no ovo, nos cereais, nas leguminosas, tá bom? Então, para as pessoas que são vegetarianas e veganas, que não comem ovo também, elas têm outra fonte, sim, de proteína, tá? Mas lembrando que para isso tem que ter uma alimentação balanceada. Para os vegetarianos, eles têm que ter uma atenção maior a isso. Então, procurem um profissional para ajudar vocês, para vocês não terem nenhum tipo de deficiência, tá bom? Mas a gente tem outras fontes de proteína, sim, tá? E aí a gente tem qualidade de proteína, tá bom?
Como eu sei, como a gente falou ontem também da qualidade dos carboidratos simples complexos, lembram? Pois é, a proteína também tem qualidade, tá? E como que a gente sabe se é uma proteína de boa qualidade ou não, tá? Então, uma proteína de boa qualidade, ela é aquela que traz os aminoácidos essenciais, tá bom? Então, só voltando um pouquinho, gente, as pessoas que praticam exercício físico, elas precisam sim de uma demanda maior de proteína, tá bom? Mas a gente tem diversas exceções dentro disso. Por quê? Por exemplo, pacientes renais, cuidado com proteína, tá bom? Além desses pacientes renais, a gente tem sim algumas outras exceções de indivíduos que precisam cuidado com proteína, mesmo ela sendo essencial para o nosso organismo. Então, lembre, sempre se você tiver algum problema de saúde, se você tiver qualquer alteração no seu organismo, procure um profissional da nutrição, gente, é muito importante pela saúde de vocês, tá bom? Então, voltando aqui, o que é uma proteína de boa qualidade, tá? Uma proteína de boa qualidade, ela é aquela que são prontamente digeríveis e que contém todos os aminoácidos essenciais correspondentes à necessidade do nosso organismo, tá bom? Então, tem algumas proteínas que são deficientes em alguns aminoácidos, então como que isso funciona? Essa proteína que ela é deficiente em algum aminoácido, ela é chamada de limitante, tá? Então, ela tem o seu valor nutricional limitado, alterado, tá bom? Essa proteína. Então, por exemplo, leguminosa. A leguminosa, ela na sua maioria, ela é limitante em metionina e cisteína. E os cereais, por exemplo, ele é limitante em lisina e treonina. Nossa, Júlia, que confusão. Relaxa, gente, esses nomes é só a título aí para vocês conhecerem. Mas o que vocês precisam saber disso? Leguminosa é limitante em 2 aminoácidos que eu acabei de falar, lembra? E cereais em outros 2. Então, por que será que a gente faz a combinação de arroz e feijão? Gente, não é à toa que a gente combina arroz com feijão, tá bom? É porque eles realmente se complementam. Porque, como eu falei, a leguminosa, que é o feijão, ela vai ser limitante em metionina e cisteína. Aí o cereal vem e preenche esse vazio da leguminosa. O cereal, ele é limitante em lisina e treonina. A leguminosa, o feijão, vem e complementa isso. Então, o que um tem, o outro não tem, e aí eles se complementam. Então, não é à toa que a gente combina arroz com feijão, tá bom? Então, uma curiosidade aí pra vocês. Então, arroz e feijão, eles realmente se complementam, principalmente aí em questão de aminoácidos. Por quê? Um é limitante numa coisa, o outro é em outra, mas quando você come os dois juntos, pronto, você tá fornecendo todos os aminoácidos essenciais que o seu corpo precisa, tá bom? Então, a digestibilidade da proteína, gente, como que ela funciona também? Ela é importante pelo valor nutricional que essa proteína também vai fornecer. Porque a gente tem a proteína da carne, por exemplo, ela tem um alto valor biológico e uma alta digestibilidade. Então, isso faz com que ela tenha um valor nutricional maior, porque ela fornece aí, a digestibilidade dela é superior a 95%, enquanto os cereais, a digestibilidade é abaixo de 80%. Mas isso não significa que a proteína do vegetal é ruim, ok, gente? De jeito nenhum. Só para vocês saberem que a proteína ela tem níveis de digestibilidade diferentes, tá bom? E como eu disse, pessoas vegetarianas conseguem sim não serem deficientes de proteína se eles tiverem uma alimentação balanceada, então procure um profissional, tá bom? Então, a proteína, ela é fundamental para todos os processos fisiológicos e bioquímicos do nosso corpo em todas as fases da nossa vida, tá bom? Na infância, na adolescência, na fase adulta e na fase idosa, tá bom? Então, você precisa saber que o aproveitamento da proteína, ele tem que ser completo. E para ele ser completo, você precisa ingerir todos os nutrientes corretamente, tá? Além disso, todos os macronutrientes também. Porque você precisa também de um aproveitamento total da proteína. Então, você tem que garantir que ela seja destinada e ela funcione dentro do que ela precisa. Então, ela é destinada para a síntese proteica, como reparação, manutenção dos tecidos, processo de crescimento, processo de desenvolvimento. E para ela exercer essas funções dela, você precisa ingerir todos os nutrientes e os macronutrientes corretamente. Por quê? Lembra que eu falei lá ontem que se você não ingere carboidrato, o seu corpo vai tirar a sua proteína lá do músculo para usar como fonte de energia?
Ou seja, você limitou a função dela. Ela não conseguiu exercer a função dela corretamente porque ela teve que ser retirada do seu local da sua função para exercer uma função aí substituta que era porque faltou carboidrato. Então você precisa ingerir todos os macronutrientes, todos os nutrientes corretamente para a proteína conseguir exercer todas as funções dela e ser completa para o seu organismo, tá bom? Então, como eu disse ontem, todos os macronutrientes são importantes e precisam ser ingeridos. A gente só precisa da recomendação correta, a gente precisa de um equilíbrio, a gente precisa conhecer o seu organismo, a sua composição corporal e saber do que você precisa. Então, plano alimentar, novamente eu vou falar disso, plano alimentar tem que ser individualizado, tá bom, pessoal? Então é isso, por hoje é só. Amanhã a gente continua com os lipídios. Fiquem ligados, tá bom? Não percam nenhum vídeo, porque um complementa o outro. E se tiverem dúvida, deixe aqui nos comentários se tiver alguma sugestão também. E até amanhã. Um beijo!